Para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo no Irã, é legal a gente fazer um apanhado histórico muito rápido. O Irã é um governo teocrático, ou seja, ele governa segundo elementos específicos de uma religião, que no caso é a islâmica. O Irã tem esse modelo de governo desde a Revolução Iraniana, que rolou em 1979. Antes dessa revolução, o Irã era um país aliado aos Estados Unidos e muito estratégico para os americanos numa região chamada Golfo Pérsico, que é a região de maior produção e exportação de petróleo no Oriente Médio, tá? Por ser um território estratégico, por conta do petróleo, né, o Irã, ele era tido como uma prioridade de influência dos Estados Unidos. Naquele período, o Irã, antes da Revolução, ele era governado por uma monarquia do Shah Mohammad Pahlavi. A monarquia, ela tinha uma influência muito grande ocidental, o que vai gerar uma insatisfação em vários setores mais conservadores religiosos da população iraniana. Na figura do Ayatollah Khomeini, que era um grande líder religioso, né, que acreditava que a influência ocidental ela iria destruir a cultura iraniana. Em 79, com apoio massivo da população iraniana, você acaba tendo uma revolução em que se derruba o governo do Shah, né, a monarquia do Shah, e se inicia o período em que os ayatollahs, os líderes religiosos, passam a controlar o Irã. E de lá para cá, gente, a gente teve vários atritos políticos e ideológicos entre Irã e o governo de Israel, principalmente na forma como o governo de Israel executa a sua política externa, principalmente com a questão palestina. Mas o foco do vídeo é o conflito com o Irã, tá? Então, em outro momento a gente vai falar sobre a questão de Israel e da Palestina. Bem, o que a gente tem de mais recente é o seguinte: Israel vem denunciando, vem mostrando ao longo dos anos que o Irã tem a pretensão de iniciar ou de estabelecer um projeto de desenvolvimento de armas nucleares. Só pra gente entender, não é ilegal um país enriquecer urânio, tá? Não é ilegal um país desenvolver tecnologia nuclear desde que seja para fins pacíficos. E quando você está trabalhando a produção de energia nuclear, não há necessidade de você enriquecer o urânio acima de 60%. E a denúncia de Israel há 30 anos é que o Irã, há 30 anos, pelo menos 30 anos, estaria enriquecendo urânio acima de 60%. E para você enriquecer urânio acima de 60%, você só vai fazer isso com fins militares, ou seja, para o desenvolvimento de uma arma atômica. E desenvolver uma arma nuclear, gente, não é um trabalho fácil. É um trabalho de desenvolvimento, de pesquisa, de investimento. É muito difícil você fazer esse desenvolvimento sem que outros países saibam sobre isso, porque você precisa de certos recursos, de certas pessoas qualificadas para executar o desenvolvimento de uma arma nuclear. E Israel vem denunciando isso há mais de 30 anos. O que a gente tem de controverso é que nos últimos 5 anos, você tem os Estados Unidos negociando e tentando se aproximar de um acordo com o Irã para que o Irã cesse o seu desenvolvimento nuclear voltado para fins bélicos. Vamos abrir um parêntese, tá? É que isso é um ponto muito importante. Você não pode tratar esse assunto com uma certeza absoluta. O que a gente sabe é que no discurso de Israel, o Irã estaria desenvolvendo armas nucleares e no discurso de Israel, o Irã nunca esteve tão perto de desenvolver uma bomba atômica. Mas só pra gente abrir esse parêntese de uma forma um pouco maior, Israel fala que o Irã está para desenvolver uma arma nuclear há mais de 30 anos. E há mais de 30 anos, o Irã nunca demonstrou testes efetivos ou provas cabais de que ele estaria desenvolvendo uma arma nuclear. O que se tem são indícios que o Irã estaria enriquecendo urânio acima de 60% e, ok, isso pode ser um indício de um desenvolvimento atômico, pode, mas ao mesmo tempo você não tem provas materiais, provas cabais em relação a isso. Você tem o Mossad, que é o serviço secreto israelense, que ele está infiltrado no Irã e, enfim, o Mossad é um dos serviços secretos com maior capacidade, né, de infiltração, de espionagem e tal no mundo, tá? Um dos mais bem treinados. E, enfim, segundo o Mossad, o Irã estaria, sim, desenvolvendo. Inclusive, teria uma área de pesquisa, uma espécie de bunker no subsolo que protegeria, né, essa área de pesquisa de ataques, né, de bombardeiros, por exemplo. Vamos lá. Israel ataca o Irã. Por que motivo? E aí a gente tem que pensar em várias circunstâncias, tá? A primeira circunstância é o momento político de Israel
hoje, Israel está sofrendo graves críticas sobre o que está acontecendo na Palestina, sobre a forma como eles estão lidando com o povo palestino, a dificuldade que eles estão colocando para que a ajuda humanitária chegue na Palestina e as denúncias de genocídio na Palestina. Isso tudo tá, enfim, em pauta. E o Benjamin Netanyahu, que é o premier israelense, ele tá sofrendo também, né, retaliações internas, críticas de opositores, e ao mesmo tempo ele foi eleito, né, ele se manteve no poder por conta de uma ala muito radical da política israelense, que é muito anti-palestina, que é muito anti-iraniana, que entendem que para sobrevivência e para afirmação, né, de Israel como povo, você tem que eliminar determinados adversários. Com uma resposta a esse apoio, Benjamin Netanyahu, ele pressiona os Estados Unidos para iniciar um ataque ao Irã. Esse ataque estava sendo freado, foi freado no primeiro mandato do Trump, foi freado também pelo governo Biden, só que, né, recentemente, o Donald Trump falou abertamente que ele não iria se envolver, mas que Israel poderia, né, fazer esse ataque unilateralmente. Então, Israel atacaria o Irã com o objetivo de destruir o seu projeto nuclear. Então, ele atacaria o Irã em pontos estratégicos e, inclusive, atacaria relativamente áreas civis, porque ele também teria que eliminar, né, os cientistas envolvidos no projeto nuclear iraniano, que é o que é feito nessas últimas semanas. E aí o Irã, enfim, ameaça a retaliação e tudo, só que não tem como a gente comparar o Irã, a capacidade militar, a capacidade bélica iraniana, com a capacidade militar e bélica de Israel, que é uma das maiores potências militares do Oriente Médio. Então, Israel tem um poder militar, tem um poder de inteligência que é muito superior ao poder iraniano. E isso torna a retaliação do Irã muito difícil de acontecer, no nível que de fato ameace Israel. E, enfim, como consequência disso tudo, Israel começa a pressionar os Estados Unidos para que os Estados Unidos utilizem uma arma específica, que é uma bomba aí de 13 toneladas, que só os americanos têm essa tecnologia e só os americanos têm uma aeronave que tem capacidade de executar o ataque com esse armamento, que é um armamento capaz de atingir áreas no subsolo. E, enfim, os bunkers principais de desenvolvimento e de enriquecimento de urânio do Irã estão no subsolo, né? Então estariam relativamente protegidos de ataques de bombas. E é isso que acontece quando Donald Trump aceita o pedido de Israel e inicia um ataque aos principais pontos estratégicos de enriquecimento de urânio e desenvolvimento nuclear, com o objetivo de eliminar o projeto nuclear iraniano. Como consequência disso tudo, a gente teve os ataques americanos ao Irã e as tentativas de retaliação do Irã. O Donald Trump, ele anunciou que havia um acordo de cessar-fogo entre o Irã e Israel. O Irã nega esse cessar-fogo, no entanto, ele assume que se Israel cessar os ataques, o Irã também irá cessar os ataques. E aí é uma questão complicada, tá, gente? Por que isso? Porque o Irã está querendo negociar. Porque o Irã está enfraquecido. Porque o Irã foi atingido no seu centro militar. O Irã foi atingido, açoitado, no seu ponto vital, no seu ponto estratégico. Então nunca o regime Ayatollah esteve tão enfraquecido militarmente e politicamente. E uma guerra total ou uma guerra prolongada, ela traria consequências econômicas e traria consequências sociais gravíssimas para o Irã, o que poderia facilitar, né, um golpe ou uma mudança de poder no Irã. Então, o regime Ayatollah vai tentar de todas as formas reduzir esses danos que foram muito grandes. De repente, o Irã foi atacado pela maior potência militar do Oriente Médio, que é Israel, e atacado pela maior potência militar do mundo, que é os Estados Unidos, tá? E o mundo em relação a isso, que pode iniciar uma guerra mundial em relação a isso? Gente, guerra mundial não é um interesse de nenhum país no mundo. A Rússia, ela tem interesses maiores na Europa. Então, a Rússia tem a sua questão com a Ucrânia, que é o seu foco, né? A Rússia pode até declarar apoio ao Irã, pode até ajudar o Irã financeiramente, mas nunca ajudaria o Irã com armas nucleares para que o Irã tenha um poder de barganha em relação a Israel. Em contrapartida, a China pode, né, ajudar ou influenciar, né, entrar numa guerra a favor do Irã. Acho muito difícil também, porque a China é um grande player no mercado global e ela está muito mais preocupada com o seu império econômico sendo estabelecido no mundo. Então, acho muito difícil
uma escalada militar dos parceiros iranianos tomando as dores do Irã. É muito complicado que isso ocorra. E aí a gente tem várias ameaças iranianas. Uma dessas ameaças é dessa região aí que eu vou colocar para vocês, que é o Estreito de Hormuz, que é uma região, né, muito importante, porque eu tenho fluxo de petróleo, eu tenho embarcações, navios, então é uma região muito importante para o comércio global. E ela é importante para todos os países que são grandes exportadores, como é o caso da China, como é o caso, né, do próprio Irã, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos, como é o caso do próprio Estados Unidos. Então, fechar o Estreito de Hormuz poderia gerar um colapso econômico comparável à crise do petróleo de 1973. O Irã também, se ele aplica uma sanção em relação à produção de petróleo, ele tira sua principal fonte de renda num período que o governo iraniano precisa se reestruturar. Então, gente, uma explicação breve, uma explicação mais rápida possível, um resumo sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Irã, o que está acontecendo em Israel, tá? Então, valeu, um abraço.